Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de maquiagem online que eu tô ministrando pra vocês, gente. Eu fico muito feliz que vocês estejam gostando aí do curso de maquiagem, gente, por eu estar recebendo sempre um feedback positivo aí de vocês. Nossa, eu sou muito grata a vocês por conta disso, sabe? Mas eu tenho um assunto pra conversar com vocês a respeito disso, tá? Nas próximas 3 aulas nós vamos finalizar aqui o curso de maquiagem, gente. Eu fico até com o coração apertado de dizer isso pra vocês, gente, porque eu realmente gosto muito de ministrar esse curso de maquiagem pra vocês, mas vocês estão vendo aí que dificilmente eu tô conseguindo cumprir aí toda semana, postar uma aulinha aí pra vocês, por conta dessa correria e tal, e principalmente no mês de outubro, que eu tenho muitas postagens pra fazer, muitas novidades pra mostrar pra vocês, então o mês de outubro vai ser bem corrido pra mim. No entanto, gente, eu vou trabalhar em um novo projeto aí, inclusive você daquelas que vou acordar 5 horas da manhã pra conseguir cumprir esse projeto, porque uma coisa que vocês sempre me pedem aqui no curso de maquiagem é o certificado. E eu já falei pra vocês em vários vídeos e sempre lembro aqui que eu não posso emitir o certificado pra vocês por conta do vídeo ser gratuito na plataforma do YouTube. Eu não posso fazer isso porque o YouTube pode me banir. No entanto, eu tô pensando em um projeto onde eu posso gravar 10 aulas à parte pra vocês, tá? Não um curso tão longo quanto esse que eu dei aqui no YouTube, que essa já é, se eu não me engano, a aula 17 ou 18. Eu até me perdi aqui um pouquinho, talvez eu faça com 10 aulas, mais 10 aulas bem completinhas. E ensine também técnicas pra vocês, gente, que eu, infelizmente, não posso ministrar aqui no YouTube. Por quê, gente? Porque eu sou maquiadora e assim como maquiadora também já fiz cursos com vários outros maquiadores e quando eu tenho oportunidade eu faço ainda pra quê? Pra gente se atualizar, pra gente aprender coisas novas, a gente sempre tá disposto a aprender. Só que muitas dessas técnicas, gente, eu não posso passar pra vocês aqui no curso aberto, no curso gratuito. Por quê? Porque a gente até assina contrato com o maquiador que a gente fez o curso, que a gente não pode divulgar as técnicas que a gente aprendeu com eles, entendeu? Porque aí a gente tá, entre aspas, desvalorizando o trabalho deles, que é compreensível, porque eles cobram pra passar esse tipo de conteúdo e tal, e eles não aceitam, principalmente nós que somos pessoas públicas, que nós repassemos esse conteúdo aí gratuitamente. Então tem técnicas que infelizmente eu não posso passar pra vocês aqui. Mas em um curso de maquiagem fechado, que eu tô pretendendo fazer pra complementar esse curso aqui do YouTube, não só pra complementar, mas também pra ajudar muita gente que acabou perdendo o curso daqui, que eu tô pensando em fazer com cerca de 10 aulas, eu posso fazer isso. No entanto, gente, ele não vai poder ser gratuito, porque eu vou ter que usar uma outra plataforma pra colocar esse curso, outra plataforma paga, tal, com certificado, com tudo certinho, e aí eu vou divulgando aí pra vocês, tá? Eu não sei se eu vou conseguir trabalhar nesse projeto em outubro, pelos mesmos motivos que eu falei pra vocês, que eu vou ter que encerrar o curso de maquiagem aqui, mas eu quero tentar pelo menos pra vocês terem o certificado, porque o certificado ele ajuda muito, não só no trabalho, quanto com horas, né, cargas horárias que às vezes a gente tem que cumprir na faculdade, com cursos extras e tal, ele serve pra bastante coisa. Não vai ser um curso caro, gente, eu vou tentar cobrar de vocês o menor valor para poder colocar em outra plataforma, mas eu vou tentar, se eu conseguir no mês de outubro, eu lanço ele no mês de novembro, mas eu vou avisando para vocês aqui nos vídeos, tá certo, gente? Então, nessas 3 aulas aqui que nos restam, eu separei 3 conteúdos para passar para vocês. O de hoje, que nós vamos falar sobre as cores da maquiagem, que nós vamos colocar aqui um pouquinho de cor, e nas outras aulas eu vou ensinar outras 2 técnicas diferentes para vocês, e aí esse curso aqui de 2020 nós vamos encerrar, tá certo? E aí o restante eu vou passar pra vocês no curso que a gente fizer aí fechado, tá bom, gente? É uma notícia um pouquinho triste, mas é uma notícia feliz também, que ao mesmo tempo que vai acabar aqui no YouTube, vocês vão ter a possibilidade de fazer outro com técnicas exclusivas e ainda com o certificado, tá certo? E a aula de hoje, gente, eu vou falar com vocês sobre as cores da maquiagem. Quem tá acompanhando o curso aí desde o começo, viu que eu tenho uma aula inteirinha aqui sobre colorimetria, que eu falei bastante pra vocês, ensinei vocês a identificarem o fundo de pele de vocês, falei sobre a camuflagem, sobre as cores que a gente usa pra camuflar, sobre o círculo cromático. E assim como a gente usa todas essas cores pra fazer a camuflagem, pra escolher um tom de roupa, escolher um acessório, a mesma coisa a gente faz pra escolher a maquiagem quando a gente quer colocar um pouquinho de cor na maquiagem, tá? Lembra quando eu falei pra vocês na aula lá atrás sobre o fundo de pele quente, sobre o fundo de pele frio? Dei várias dicas ali pra vocês. Se vocês estudarem um pouquinho mais a fundo a colorimetria, vocês vão ver
que cada fundo de pele combina com uma tonalidade. Eu, Sandra, por exemplo, eu tenho fundo de pele quente com algumas partes do corpo neutra, tá? No entanto, o que predomina aqui é o subtom amarelado. Por essa razão, que eu creio que eu já tenha falado pra vocês na outra aula, as cores quentes, elas sempre ficam melhores pra mim. Pra gente identificar, gente, eu vou abrir aqui o círculo cromático no celular. Eu peguei aqui no Google uma foto do círculo cromático. Tem vários modelos, tá, gente? Se vocês olharem aqui, se vocês colocarem no Google círculo cromático e clicar em imagens, vai aparecer vários modelos pra vocês, mas eles são basicamente a mesma coisa. Onde eles mostram aqui as cores quentes, né, que eu falei pra vocês, que são aquelas cores que lembram mais o sol, que são mais puxadas pro amarelado e tal, e as cores frias, que elas vão ficando assim mais inverno, mais acinzentada, mais noite e tal. E eu, Sandra, me usando como exemplo, com o subtom de pele amarelado, com certeza essas cores aqui são as que ficam melhores pra mim, são as que combinam mais, digamos assim. Ah, Sandra, mas se você tem o fundo de pele amarelado e as cores quentes ficam melhores, significa que você nunca vai usar as cores frias? Não, gente, não necessariamente. Primeiro que tem aquela questão que eu já falei pra vocês a respeito de que você pode usar o que você quiser. Entendeu? Independente do que seja falado, se você quiser usar o seu blush azul, você usa, e quem é quem pra falar que o seu blush azul tá feio? Cada um tem seu estilo e quem tem que gostar, quem tem que achar bonito é você. E segundo, gente, que a diferença vai ser que as cores quentes, que são as cores que mais combinam com o meu subtom, por exemplo, elas vão combinar, elas vão ornar, elas vão harmonizar, digamos assim, entendeu? No entanto, as cores frias, elas vão fazer o quê? Como elas são opostas, elas vão destacar. Então, quando eu quiser combinar, vocês podem perceber agora, eu sempre deixo pra colocar o acessório depois que a maquiagem tá pronta. Mas quando vocês repararem, se vocês assistirem os meus outros vídeos, vocês vão ver que eu sempre dou preferência pra brincos, acessórios dourados. Poucas vezes eu uso prateado, mas quando eu uso prateado, pelo prateado ele ser mais frio, ele sempre acaba destacando mais, ele destaca em mim pelo fato de ser uma cor oposta à minha tonalidade de pele, entendeu? De ser uma cor mais acinzentada. Então você pode usar quando você quiser dar um destaque. Agora, quando você quiser combinar e harmonizar, você usa o subtom quente. Que é o que eu vou fazer aqui na aula de hoje com vocês, gente. Eu vou fazer aqui um olho, fazendo essas combinações, ensinando pra vocês como misturar essas cores, pra vocês poderem fazer o estilo de vocês, tá? Mas antes eu vou colocar aqui a minha base de sombra, tá? Eu peguei aqui a minha pastinha da Maquia, a cor que eu uso é a cor Vanilla. Eu já fiz uma... Eu tô em dúvida, gente, eu não me lembro se foi uma aula ou se foi um vídeo que eu fiz ensinando vocês a marcar. O marcar o côncavo eu tenho certeza que foi em aula, mas eu fiz até uma maquiagem que eu usei a paleta da Barbie e tal, que eu não tenho certeza se foi aula ou não, mas se não foi, eu deixo o link aqui embaixo, que esse vídeo também vai ajudar bastante vocês, tá? E nesse vídeo eu usei duas bases de sombra, e as duas eram da Maquia, só que uma era da cor Vanilla, que é essa que eu tô usando agora, que ela é mais clarinha, que ela vai dar mais destaque, e a outra que eu usei no outro olho foi a Canelle, que era o tom mais aproximado da minha tonalidade de pele, que inclusive geralmente eu uso ela diluída como base, tá? Pra vocês verem que o fundo dá menos destaque quando você usa uma base de sombra mais escura ou mais aproximada do seu tom de pele. Como hoje a gente vai falar de cores e eu vou usar cor nessa maquiagem, então eu vou usar o Vanilla, que é o mais clarinho, tá? E vou fazer a aplicação aqui, ó. Eu acredito que eu já tenho ensinado pra vocês nas outras aulas que com um pincel de corretivo, ó, aqueles bem, quanto mais fininho ele for, melhor. A gente vai contornando aqui abaixo da sobrancelha, aí o restante que sobrar a gente vai puxando aqui pra baixo e depois é só espalhar. O corretivo líquido também serve, tá? Só que ele vai ficar mais fininho e vai criar mais aderência do que funcionar mesmo como base de sombra. Ele não fica com a cor assim, ó, tão destacada quando vocês estão vendo. É a mesma coisa quando vocês vão pintar um quadro. Aonde vocês acham que a cor vai aparecer mais? Com um quadro com fundo branco ou um quadro com fundo preto? Quando a tela for branca ou quando a tela for preta? Quando a tela for branca, certo? Então quando você joga ali cores em cima da tela branca, ela vai ficar bem mais destacada do que quando você joga uma cor ali em cima de uma tela preta. E a mesma coisa aqui na maquiagem. Quando você usa o corretivo mais pastosinho, que ele costuma ser mais grossinho e tal, e principalmente quando ele é mais clarinho, ó, e que a cor aparece mais, tá vendo? Você tem como se fosse uma tela branca de fundo pra você poder construir e colocar a cor aí que você quiser.
Eu peguei aqui essa minha paletinha do James Charles, que se eu não me engano eu até mostrei ela pra vocês quando eu fui indicar paletas e tal, porque é uma paleta que eu acho bem completinha, sabe? Ela tem aqui todas as cores, ela tem as cores neutras, ela tem as cores primárias, que eu falei pra vocês na primeira aula, o vermelho, o azul, o amarelo, que dá pra gente fazer a misturinha. Ela tem vários tons de marrons, ela tem o preto e tal. Então ela é uma paleta bem completinha que dá pra gente trabalhar aqui com ela tranquilamente. Agora, dois detalhes em relação a você colocar cores, fazer uma maquiagem assim mais colorida. Tem pessoas que quando vai fazer uma maquiagem colorida, prefere ir direto pra cor. Eu tô até aqui olhando qual cor que eu vou usar. É aquela história que eu falei pra vocês, gente, do círculo cromático. Se eu usar uma cor quente, vocês já viram eu de maquiagem amarela? Acho que uma das maquiagens que eu mais amo usar é amarela. Esses dias atrás mesmo eu postei uma foto de maquiagem amarela que eu fiz lá. Então essas cores aqui, ó, um verde mais clarinho, um verde mais puxado para amarelado, um laranjinha, o vermelho mais puxado para alaranjado, ele vai combinar aí mais comigo, tá? Então eu prefiro fazer uma com um pouquinho mais de harmonia, pra vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Eu só tô um pouquinho em dúvida se eu uso um rosa, um pouquinho mais quente, ou se eu uso o laranja mesmo. Mas eu acho que eu vou usar o laranja. Eu vou misturar aqui, ó, essas duas cores, pra não ficar bem laranjão. E vou começar a aplicar essas duas cores diretamente no meu côncavo, tá? Igual eu ensinei pra vocês das outras vezes. Usar o laranja como a minha cor de transição, ao invés de usar o marrom, que eu sempre falei pra vocês. Então eu vou ali, ó, ligar esses dois pontinhos e fazer aquele esfumado. E um detalhe muito importante, gente, que eu acredito que eu já tenha explicado isso pra vocês nas outras aulas, mas quanto mais você sobe com essa cor aqui, maior vai parecer a tua pálpebra. Porque tem muita gente que deixa ela assim, ó, do jeito que tá, que só faz aquele esfumadinho assim na ponta. E eu acho que é o melhor acabamento pra quem tem a pálpebra caída e pra quem tem a pálpebra gordinha, ó. Tá vendo aquele ponto que a gente fez bem aqui? A gente vai subindo com ele ali, ó, quase lá no ponto alto da sobrancelha, ó, e vai esfumando e vai deixando essa sombra aqui, ó, o mais alta possível. Quanto mais você subir, gente, sem medo de subir com a sombra, por favor, porque com certeza vocês vão gostar mais do acabamento, maior vai parecer a tua pálpebra. Então, se ela for gordinha, isso vai disfarçar bastante o fato dela ser gordinha, porque você tá criando aqui um espaço maior com ela, e quanto mais pra fora e quanto mais pra cima, e também vai dar a impressão de um olho maior. Então, eu recomendo muito esse tipo de técnica, ó, subir bastante, pode ver que eu tô deixando só um filetinho aqui, ó, que é um iluminado que praticamente já foi feito aqui sozinho com o corretivo, que depois é só a gente tacar, selar aqui e tacar um brilhinho, tá? Então, quanto mais você subir com ela, melhor. E aí, tem um outro pequeno detalhe aí em relação a isso, tá? Você pode trabalhar diretamente com a cor que você quer, se você fosse aplicar, por exemplo, o azul, se você fosse aplicar, por exemplo, o verde. Pode sim, inclusive tenho usado bastante isso, as pessoas vão direto na cor e esquecem do marrom. No entanto, se você quiser realmente uma harmonização, eu sugiro que você use sempre o marrom. Se seu tom de pele for um tom de pele quente, você usa o marrom mais quente para poder fazer essa transição. E se o seu fundo de pele for um fundo de pele mais frio, você usa aqui um marrom um pouco mais frio para também fazer essa transição, tá? Do outro lado, eu vou fazer isso, eu vou pegar esse marrom aqui mais quente, tá? Ao invés de ir diretamente pro laranja. E com esse marrom aqui, ó, que ele é até parecido com laranja, né, gente? Acho que eu preciso colocar um pouquinho mais de cor. Deixa eu pegar um marrom aqui um pouquinho mais escuro. Eu vou fazer aqui primeiro a marcação do meu côncavo com esse marrom. Vou subindo aqui com ele. Ao invés de subir com o laranja, eu vou subir com o marrom, tá vendo, ó? Do mesmo jeito que eu subi com o laranja lá do outro lado. Quase chegando lá no ponto alto da sobrancelha. E aí depois que eu subi com o marrom, que o marrom, na verdade, eu até marquei o meu côncavo com ele, mas ele vai servir mais como a minha cor de transição. Daí eu posso vir com laranja ou com a cor que eu quiser pra aplicar aqui, ó, embaixo dele. Porque aí esse marrom que eu apliquei anteriormente, ele vai servir como uma transição de qualquer cor que eu colocar aqui para a cor da minha pele. Então, com certeza, isso vai deixar a maquiagem mais harmônica. Você pode fazer, como eu falei, você pode fazer da forma que você quiser. Se você quiser ir direto no laranja, igual eu fui aqui, ó, tranquilo também. Mas, se você tiver um marronzinho aqui, ó, depois do laranja,
a maquiagem vai dar a impressão de estar mais harmônica. Por conta de eu ter aplicado marrom aqui por baixo, claro que os laranjas não vão ficar iguais, ó. Esse aqui até ficou um pouquinho mais rosado, porque não tem marrom embaixo. E esse aqui ficou um laranja mais amarronzado. Eu não fui com ele com esfumado até aqui, ó, como vocês puderam ver. Mas eu posso ir também, se eu quiser, ó, posso puxar um pouquinho mais pra cá. Você pode ir com ele até onde você quiser. Não tem regra pra isso, isso depende da técnica, de cada técnica que você for fazer. Desde que ela sempre vá clareando, tá? A não ser que você queira um olho muito hard. Se você quiser um olho muito hard, muito expressivo, daí você pode fazer o seu esfumado bem escuro até chegar aqui no final da sobrancelha. Agora, se você quiser uma coisa assim mais suave, eu sugiro que todas as cores que você for usar, que você comece sempre com a cor mais escura para a cor mais clara, de fora para dentro, do escuro pro claro, entendeu? Que isso também vai deixar a sua maquiagem mais harmônica, tá? Então eu resolvi aqui usar o laranja e aí eu quero colocar aqui uma segunda cor na minha maquiagem. E agora, qual cor que combina com laranja? Lembra que eu falei ali do círculo cromático? É o seguinte, gente, se eu quiser continuar combinando essas cores, eu teria que continuar com qualquer tom que eu quiser, desde que ele seja um tom mais quente. Agora, se eu quiser destacar, se eu quiser criar um contraste, um destaque para eles, aí eu teria que passar para as cores aqui do círculo cromático que sejam opostas. Por exemplo, se eu usei o laranja, se eu quiser causar um mega impacto com esse laranja que eu taquei aqui, e com a próxima cor que eu vou usar, eu mudaria do laranja pro azul. Entendeu? Mas eu vou deixar pra fazer isso só como pequenos detalhes da maquiagem e vou continuar aqui nas cores quentes, tá? Uma coisa que é importante vocês lembrarem, gente, que, por exemplo, que o azul, ele é uma cor fria, entendeu? No entanto, gente, conforme esse azul vai clareando, ele vai, apesar de ele continuar sendo um azul frio, ele vai se tornando aí um azul menos frio, caminhando aí para o quente, tá? Então você poderia usar um azul clarinho e tal. Como eu tô na vibe do laranja, eu vou usar o rosa, que o rosa, no nosso círculo cromático aqui, ó, o rosa, ele é um vermelho caminhando pro quente, entendeu? Então o vermelho escuro, que vai indo pro vinho, que vai indo pro roxo, que vai indo pra tal, ele já é mais frio, mas conforme ele vai chegando perto aqui do círculo cromático, ele vai ficando um pouco mais quente, tá? Ele não tá do lado oposto do círculo cromático. Se eu fosse pro azul, se eu fosse pro verde, eu estaria dando destaque e não harmonizando. Mas como eu tô usando cores próximas aqui, eu usei laranja, eu poderia usar amarelo, só não vou usar amarelo hoje, gente, porque eu fiz a maquiagem amarela esses dias. Inclusive, eu não me lembro se foi tutorial ou se foi só pro Instagram, mas vocês podem conferir lá. Então eu vou andar aqui umas 3 casinhas pra cá, tá? E vou usar aqui, ó, vermelhas, rosas e tal. Então eu vou pegar um rosa. Eu vou pegar este rosa, qual é o rosa que tem na paleta? Eu vou pegar esse rosa aqui, ó. Como ele tá muito chamativo, eu vou misturar ele um pouquinho com esse aqui, ó. Tá vendo? Vou misturar esses dois aqui pra ele ficar um rosa meio a meio, digamos assim. E aí, com esse rosa, eu vou aqui, ó, preenchendo a minha pálpebra com ele, ó, que é a cor que vai predominar, digamos assim, na maquiagem. Mesmo que eu passe aqui um pouquinho por cima do laranja, depois eu volto aqui com laranja pra dar o acabamento, tá? Porque maquiagem, gente, é acabamento. E assim como eu falei pra vocês, que quanto mais você subir com esfumado, o seu olho vai parecer maior, quanto mais você subir com a sua sombra aqui na pálpebra, ó, tá vendo? Mas o seu olho também vai parecer maior, entendeu? Porque vai dar a impressão aí que a tua pálpebra não termina no teu côncavo, que ela vai aí um pouquinho mais pra cima. Então, eu vou aplicar aqui, ó, e vou subir com ele até onde eu acho que dá pra disfarçar aqui a minha pálpebra, que na verdade é onde termina o meu côncavo, tá vendo, ó? E aí depois eu vou voltar com o meu laranjinha fofo. E aí nas bordinhas, gente, maquiagem, ó, é acabamento, é acabamento. Vou chegar aqui nas bordinhas com um pouquinho de laranja e vou fundir essas duas cores e mão leve. Pra você dar acabamento, gente, se você vir com a mão forte aqui, você não vai conseguir deixar um acabamento bonito. Então é a mão leve e a fusão das duas cores, ó. De você vir aqui bem fazendo um carinhozinho com o pincel aqui no seu olho e fazendo aqui a fusão dessas duas cores. Então eu tenho um rosa aqui no olho
com um acabamento mais alaranjado, subindo e alaranjando ela como se fosse o meu círculo cromático, como se eu estivesse indo da direção do vermelho pro laranja, e vai indo e vai voltando. Se precisar voltar com rosa, você volta, se precisar voltar com laranja, você volta, até o negócio ficar assim mais harmônico, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ó, fiz a mesma coisa aqui do outro lado, vou voltar aqui com laranja. Desse lado aqui, gente, como eu não coloquei o marrom, então o laranja, ó, ele vai ficar mais destacado. Eu quis fazer aqui dos dois jeitos diferentes, pra vocês verem que são pequenos detalhes, às vezes, que fazem diferença na maquiagem. Aí uma coisa que, acredito que vocês repararam, que na hora que eu apliquei aqui o meu rosa, eu não fui com rosa até aqui o comecinho. Eu deixei aqui a parte de dentro aqui sem sombra, tá? Por quê? Porque eu posso colocar uma terceira cor aí, gente. Porque a diferença, gente, geralmente ela fica nos detalhes, tá? Se eu quisesse aqui tudo mais harmônico, aí eu viria aqui pro meu círculo cromático e assim, considerando que eu usei aqui um laranja, aí um rosinha e tal, se eu quisesse continuar aqui na mesma harmonia, eu poderia terminar o meu olho aqui dentro com um amarelinho, que ia tá tudo quente aqui, tudo combinando, tudo harmonizado. No entanto, mesmo que a cor quente ela fique um pouco mais harmônica em mim, se eu quiser dar um destaque, um up aqui para essa maquiagem, eu posso usar nos detalhes uma cor fria, que é para poder justamente dar esse destaque que a maquiagem ainda não está tendo. Então eu usei aqui o rosa e o laranja, certo? Qual a cor aqui do círculo cromático que daria mais destaque para essa cartela que eu usei aqui nos meus olhos? Seria a cor oposta, que está do outro lado da tabela, que seria ou um azul ou um verde, entendeu? Então essas são cores frias que dão um destaque maior na maquiagem, que não vai estar predominante aqui na minha pele, porque na minha pele eu usei cores assim que harmonizam mais com o meu fundo de pele, e ele vai ser só um detalhezinho. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o verde. Eu vou pegar aqui o verdinho, vou misturar esses dois verdes aqui. Meu pincel tá molhado, que eu acabei de limpar ele. Mas enfim, vou pegar o verdinho e vou colocar aqui, ó, no cantinho dos olhos, ó, no cantinho interno. Só pra ele ser o destaque da maquiagem, tá? Tem a parte do esfumado, que a gente tem que fazer aqui, ó, a fusão das duas cores, e tem o acabamento também, gente. Quando eu for colocar o corretivo aqui e tal, ó, ele também vai dar uma sumidinha e é capaz até de dar uma retocadinha aqui nesse verde, ó, tá vendo? Deixa eu colocar até o verde um pouquinho mais clarinho, ó, que é pra ele ficar como destaque mesmo, tá? Esse mesmo verde, gente, eu vou aplicar na linha d'água. Deixa eu ver se eu acho um lápis verde aqui. Eu recebi um esses dias, só que ele não é tão verde, peraí. Eu recebi esse aqui da Colourpop, que ele é um verde mais indo aqui pro dourado, mas tá aí na mesma cartela. Eu vou aplicar ele aqui, ó. E por fim, gente, pra dar ainda mais um destaquezinho na maquiagem e também ter a oportunidade de usar essa paleta que eu tanto quero usar, eu vou colocar um brilhinho aí nesses olhos, tá? Na verdade, eu vou colocar dois. Primeiro eu vou pegar esse aqui, ó, que ele tem um fundo mais rosa misturado com laranja, que foi mais ou menos as cores que eu usei, é um brilho lindo. E vou colocar aqui, ó, na minha pálpebra, ó. Ele tem até um fundo verde, que eu tô vendo aqui, que vai harmonizar tudo, ó. Não peguei, como ele já tem um grudezinho, eu não peguei nem cola nem nada. E tô fazendo com um pincelzinho pequeno de esfumar. Quando você não quer o brilho concentrado, gente, você pode usar um pincelzinho de esfumar e fazer igual eu tô fazendo aqui, ó, dando umas batidinhas mais espalhadas. Agora, eu vou falar isso na próxima aula, porque na próxima aula eu faço um com glitter, tá? E aí, quando você quer ele mais concentradinho, você tem que aplicar ele com um pincel pequenininho, que é pra concentrar bem na área que você quer. Então, eu peguei esse aqui, eu apliquei ele espalhadão, mas eu fui até o meu côncavo com ele. E aí, eu já vou aproveitar essa mesma paleta que tem esse verdinho aqui lindo. Essa que eu tô é da BoxyCharm, tá, gente? Quase que eu nunca tinha usado ela, então eu vi a oportunidade de usar, peguei agora. Esse aqui, que na verdade ela é uma sombra, pigmento, assim, mas ela tem bastante brilhozinho. Então eu vou aqui, ó, por cima desse verdinho, dar um destaque de brilho aqui nele também, tá? Ó. O delineado, gente, eu vou ficar aí no time
das meninas que ainda estão treinando o delineado e que ainda não estão craque, tá? Então eu vou continuar nesse time, eu vou com o meu pincel chanfradinho pregar cor preta aqui da paletinha do James Charles. Vou fazer aquele meu delineadinho aqui, ó, do jeito que eu ensinei na última aula pra vocês. Eu vou meio que, no meu caso, gente, eu já tô fazendo meio que uma linha imaginária, eu não tô fazendo aquele risquinho e tal, ó, dá até pra fazer como se fosse um delineado normal. E eu nem me preocupo se eu tô caprichando ou não, ó, e eu só vou fazer isso da metade pra cá, tá? Porque quanto mais pra dentro você for com o delineado, menor vai ficar o teu olho, entendeu? Menor e mais fechadinho. Então, como no caso esse delineado aqui é só um detalhe, é só um up aqui pra maquiagem, então eu não vou lá pra dentrão com ele. Eu vou só aqui, né, vou fazer só o gatinho com ele e ainda tô fazendo assim bem, digamos assim, que de qualquer jeito, ó. Vou pegar o marrom aqui um pouquinho mais quente e vou fazer ali aquele esfumadinho com o marrom que eu ensinei vocês a fazerem na última aula, tá? Então esse aqui só vai ser um extra aqui nessa make. Isso tudo, gente, pra vocês verem como o delineado ele não é imprescindível na maquiagem, tá? Claro que se eu colocasse um negócio pretão aqui, ele chamaria mais atenção. Mas só esse brilho que tá aqui, pra mim já tá bonito, que eu consigo visualizar, porque eu sou maquiadora, gente, mas eu tenho certeza que vocês não estão conseguindo visualizar porque a minha pele não está feita, mas vocês vão conseguir visualizar já, porque eu vou fazer, eu não vou falar, tá, gente, porque eu já dei essa aula de pele aí pra vocês, mas eu vou só colar aqui o meu cílio postiço e vou deixar rodando aí com uma musiquinha de fundo a minha pele, que eu vou fazer aqui pra maquiagem poder aparecer, tá bom? Gente, eu colei aqui o cílio postiço, mas antes de eu fazer minha pele aqui, tá, eu resolvi colocar um outro verde aqui na minha linha d'água, porque eu achei que esse daqui tá bem discretinho e eu queria uma coisa menos discreta. Então eu peguei esse lápis aqui da Fenza, ó, e aí eu vou aplicar ele por cima desse lápis, desse outro verdinho mais indo pro dourado que eu apliquei antes, tá? Porque o que eu quero pra mostrar pra vocês é realmente o destaque. Ó, agora sim, tá até combinandinho com o verdinho que eu coloquei lá no canto interno, ó. O pretinho, gente, quando você coloca principalmente ele aqui, ó, no canto externo, tá vendo? Eu tô usando os dois lápis que eu tô usando é da Fenza, tá? Quando você coloca ele aqui, ó, no cantinho externo, ele também ajuda a abrir mais o olhar. Então isso funciona pra quem tem os olhinhos menores ou um pouquinho mais caidinho, ele ajuda a abrir também. Então eu vou aplicar ele aqui, deixa eu só dar uma descidinha bem de leve com esse verde aqui, na parte de dentro, que é pra ele aparecer um pouquinho mais. Com um pincel pequenininho, eu esfumo esse preto aqui, ó, do lado de fora, tá? E esse acabamento aqui vocês vão ver logo mais depois que eu fizer a pele. Então, eu vou deixar rodando o VT aí enquanto eu faço a minha pele. E aí na parte dos acabamentos eu paro e volto aqui pra gente finalizar aqui a aula e vocês verem o resultado final, tá? Ó, dando uma pausa aqui antes de acelerar o vídeo, gente, só pra falar pra vocês que na hora da aplicação da base, ó, eu não chego tão perto do olho, tá vendo? O olho tá pronto, mas eu deixo ela aqui um pouquinho mais longe e só na hora do corretivo é que eu vou aplicar ele aqui um pouquinho mais perto, um pouquinho mais de cuidado. Bora acelerar o vídeo, quando chegar no corretivo eu mostro pra vocês. Eu coloquei aqui uma base mais levinha, gente. O corretivo, só pra não ter que levantar daqui, eu vou usar esse mesmo aqui, tá? O Vanilla, de camuflagem. E aí, é nesse aqui que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, gente, ó. Que eu venho aqui no cantinho interno. Eu não vou aplicar muito dele, porque a cobertura dele já é super alta. Eu tô com a minha base um pouquinho mais levinha, né? E, ó, ele aqui já vai apagando o meu excesso do verde que tá aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou colocar aqui só esse pouquinho, fazer aqui aquela iluminação que eu ensinei pra vocês na aula, que eu quero fazer em mim. A pele um pouquinho mais leve, tá, gente? Mesmo que os olhos estejam aqui bombando. E aí, na hora de esfumar, quanto menor a esponjinha, mais fácil vai ficar. E aí, ó, você vai fazendo normalmente, ó, pertinho dos olhos aqui, só aproveitando e corrigindo os excessos, aquela parte que você borrou aqui pra fora, que tem maquiagem demais. Mas aí depois a gente vai vir aqui ainda com esses acabamentos, tá? Ó, tá vendo? Ó, eu até chego bem pertinho, mas aqui eu só corrijo, meio que contorno onde eu já pintei, tá? Que é a parte de fazer aqui a correção.
Detalhe para o contorno do nariz, gente. Como meus olhos já estão prontos e quando eu dei aula de contorno para vocês, eu não estava com os olhos prontos, tô dando pausa aqui nesse vídeo pra quê? Pra mostrar pra vocês os acabamentos, tá? Olha aqui, ó. Esse contorno aqui, ó, ele vai me servir aqui como acabamento dessa sombra que eu já apliquei aqui nos olhos, ó, tá vendo? Eu tô fazendo com um pincelzinho de esfumar mesmo. Tá vendo essa parte branquinha que ficou aqui, ó, aqui em cima, bem embaixo da sobrancelha? Eu preencho ela com contorno e isso daqui também já me ajuda no meu acabamento, tá vendo, ó? Olha a diferença do lado que eu fiz e do lado que eu não fiz. O lado que eu não fiz tá aqui, ó, uma marcação enorme. Isso aqui também faz parte do acabamento. E do outro lado, ó, já tá aqui mais esfumadinho, mais harmônico. E eu vou fazer agora aqui a mesma coisa do outro lado, tá? Eu saio daqui de cima, bem debaixo da sobrancelha e vou descendo aqui, ó, encontrando com o meu contorno que eu fiz no meu nariz. E outra parte importante, deixa eu só tirar o excesso aqui de verde do meu pincel, do pincel pequenininho, é um pouquinho antes de você aplicar o pó, que eu vou aplicar agora aqui na parte de baixo dos olhos, você vir com a corzinha que você vai esfumar. No caso, eu vou continuar aqui com o meu laranjinha, indo aqui pro marrom, e vou esfumar aqui, ó. Eu vou só no comecinho mostrar pra vocês, mas eu vou esfumar aqui, ó, debaixo do verde. Eu não vou sumir com o verde, eu tenho que fazer aquela mesma fusão que eu fiz na sombra aqui em cima, tá? Mas eu tenho que fazer essa fusão antes de aplicar o pó, porque o pó é que vai suavizar o negócio aqui e dar o acabamento. Então eu vou com ele aqui, ó, bem aqui de baixo, bem em cima mesmo das minhas linhas. E aqui, ó, gente, detalhe, isso aqui é uma ótima forma de disfarçar as linhas de expressão. Então não tenha medo de descer aqui com a tua sombra, tá vendo, ó? Não tenha medo de descer com a sua sombra e passar por cima das suas linhas ali, ó, um meio centímetro depois que você aplicou o lápis, porque com certeza o acabamento vai ficar mais bonito, tá? Eu tenho que fazer isso aqui olhando pro espelho, eu levantei aqui só pra vocês verem, mas vocês podem ver que eu não sumi com o verde e nem com o marrom que eu apliquei aqui. Primeiro eu tô dando ali aquela esfumadinha básica, marrom não, preto, perdão, ó. Às vezes até suja demais um pouquinho, sabe? E aí você pode até vir sem pegar mais produto, com um pouquinho de corretivo, ó, pra dar umas batidinhas, pra te ajudar, caso você fique aí com medo, ó. Corretivo conserta tudo, gente. Corretivo, ele apaga qualquer erro que você fez na sua maquiagem. E aí você dá aquela esfumadinha. E aí quando eu aplicar o pó aqui, que vai ser o próximo passo, o pó vai suavizar mais ainda. Esse esfumadinho que eu fiz aqui, ó, eu vou encontrar ele com o meu delineado que eu fiz ali em cima, tá vendo? Vou encontrar ele, se sobrar demais eu venho aqui apagando com a esponjinha do corretivo, ó. E vou arrumando ele, vocês estão vendo? Mais ou menos isso aqui. E aí, quando a gente aplicar aqui o corretivo, o pó aqui por cima, ele vai suavizar mais ainda, tá? Aí, agora que eu já apliquei o pó, gente, aí eu venho aqui com um pincelzinho, não precisava ser tão grande, poderia ser um pouquinho menor, é que eu não achei um ali menorzinho. Eu até coloquei, sujei a pontinha dele aqui com um pouquinho de pó, e aí eu dou, ó, o acabamento final. Eu apliquei o pó lá com um pincel maiorzinho, agora com um pincel menorzinho, o pó aqui ele vai se misturando com a sombra e dá o acabamento final, deixando aqui a make mais esfumadinha, tá vendo, ó? Então assim é que a gente dá o acabamento nos olhos. Agora eu vou pra bruma e quando eu passo a bruma e a bruma fica secando, eu venho aqui retocando a minha sobrancelha que eu já corrigi no começo, né? Que já tem aula de sobrancelha aqui pra vocês. Venho retocando a minha sobrancelha e aplico a máscara nesse intervalo de tempo, tá? Enquanto bruma seca, que eu já vou fazer aqui, ó. Eu aplico a máscara e retoco a sobrancelha. E já volto aqui pra gente fazer o acabamento final da iluminação e do batom, tá? Ó, gente, máscara aqui aplicada, sobrancelha retocada. Agora vamos para os acabamentos que fazem toda a diferença, né? O acabamento iluminador, que eu não iluminei nada, nenhum ponto do rosto. Então eu vou iluminar agora, né? Primeiro aquele lugarzinho clássico, da mesma forma que eu expliquei pra vocês nas outras aulas. E nesse mesmo momento, ó, eu ilumino um pouquinho aqui, ó, abaixo da sobrancelha, que é aquela parte que eu já meio que deixei iluminada, só que esse brilho aqui final, ó,
Faz toda a diferença, ó, o lado que tá iluminado pro lado que não tá iluminado. Então esse acabamento aqui, na minha opinião, ele faz toda a diferença. Aí você aplica o iluminador da forma que você quiser, né? Se você quiser ele mais espalhadinho e tal. Eu vou falar sobre esses detalhes um pouco mais no curso que eu fizer fechado aqui com vocês, tá? Mas vou iluminar essa parte aqui, vou iluminar aqui a ponta do nariz. Eu gosto de iluminar com os dedos, mas vou fazer com o pincel mesmo, pegando só uma partezinha dele aqui. E aí com um pincelzinho menorzinho, pode ser aquele mesmo lá, ó. Aí o que eu vou fazer? Contornar aquele verdinho ali, ó, no cantinho interno, ó, tá vendo, ó? Pro acabamento dele ainda ficar mais bonito ainda, ó, tá vendo? Aqui em volta, coloquei o detalhezinho dele lá dentro, agora em volta eu só venho com um acabamento brilhoso aqui, que vai dar, além de entrar luz, ainda vai dar mais destaque ainda pra maquiagem, gente. E essa maquiagem e esse tipo de maquiagem aqui, eu não gosto de misturar com batom vermelho, tá? Ou você colocaria um batom nude, porque a make já tá assim mais colorida, ó, tá vendo? Ou você colocaria um batom que harmoniza com as cores que você aplicou aqui nos olhos, que é o que eu vou fazer. Eu peguei um rosa aqui, esse daqui é o da Mari Maria, é o Electric. Ele não é um rosa tão aberto, quando eu falo aberto, gente, é um rosa tipo mais puxado pro pink, sabe? Mas ali eu tava procurando um que eu harmonizasse aqui, ó, com as cores que eu usei nos olhos e achei ele, e eu vou aplicar ele aqui. E tá aí, gente, quem lá no comecinho da aula duvidou que com todas aquelas cores e aquela lambança que eu tava fazendo aqui nos olhos, que no final a make não ia ficar boa, gente, é porque não conhece o segredo dos acabamentos, tá? Então você tem que aprender a visualizar e a harmonizar as cores que você vai usar, já imaginando como vai ficar na hora que vocês estão aplicando. Então não fiquem com medo, gente, de usar as cores. Vocês viram a quantidade de cores que eu usei aqui? No vídeo não tá dando muito pra perceber, só que desse lado aqui a gente tem uma transiçãozinha a mais de marrom. Acho que daria pra visualizar melhor se eu estivesse dando um azul, um verde, uma cor um pouquinho mais contrastante, tá? Aliás, esse é o segredo que eu esqueci de falar pra vocês, gente. O laranja, ele é harmônico com a tonalidade da minha pele, porque ele é quente, a minha pele tem um subtom quente. Então, tranquilo se eu não tivesse usado marrom, entendeu? Agora, se eu tivesse usado o azul, o verde ou o roxo mais puxado pra azul, aquele roxo mais azulado, com certeza o acabamento com marrom ia ficar mais visível e ia ficar mais bonito, porque ele ia quebrar um pouco daquele contraste pelo fato de eu estar usando uma cor oposta em mim, entendeu? E ia fazer essa transição. Pode ser que eu faça isso em alguma das duas aulas que esteja faltando eu ministrar pra vocês, tá? Que aí eu posso dar uma continuidade e fazer um outro tipo de uma cor, porque agora eu fiz ela harmônica, né? Combinando. E aí na próxima eu posso fazer uma mais contrastante pra mostrar pra vocês a diferença. E eu coloquei, gente, um acessório. Eu coloquei um brinco aqui amarelo. Nossa, eu fiz uma make toda rosa, verde e tal. Quem diria que um brinco amarelo ficaria bom nessa maquiagem? Ficaria sim, gente, porque eu estou harmônica, eu estou usando apenas cores quentes. O meu subtom é quente, as cores que eu usei aqui é quente. Eu só dei um destaque aqui com o verde, um pouquinho mais contrastante aqui, que ficou combinando. Esse batom que eu tô usando aqui, ele não é tão quente, tá? Eu diria que ele é um rosa, assim, um pouquinho mais neutro. Ele tem um fundinho um pouquinho mais acinzentado do que ele deveria. Mas é um detalhe, lembra que eu falei pra vocês do detalhe? Eu tô vestindo uma roupa aqui também mais puxada pro alaranjado, que também está combinando com o meu tom. E o amarelo também é quente, também puxando pro meu tom. Então, por mais que as cores sejam todas diferentes, gente, tudo tá combinando aqui. Tudo tá harmônico. Vocês conseguiram entender aí essa parte? Duas coisas que eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque se vocês entenderem isso, gente, vocês conseguem fazer qualquer maquiagem e usar qualquer cor que vocês quiserem. Se você quiser contraste, usa a cor oposta. Se você quiser harmonização, você usa cor com o seu subtom. Se você quiser uma harmonização com um detalhe contrastante, você usa um detalhe oposto na sua maquiagem, que com certeza vai chamar mais atenção. E quando você faz os acabamentos bonitinho aqui, do jeito que eu expliquei pra vocês, o iluminador no final, aqui o olho, na hora que eu terminei aqui, falei, pronto, gente, agora vamos pra pele. Eu tenho certeza que muitas de vocês falaram assim, ai, que tá esquisito ainda, entendeu? Mas ninguém lembrou que eu ainda ia fazer o acabamento aqui com contorno, que eu ainda ia fazer o acabamento aqui com esfumadinho e que eu ainda ia fazer a iluminação aqui no final. Que isso tudo faz toda a diferença. Pensem na harmonia
e pensem nos acabamentos sempre. Aí não tem erro a maquiagem de vocês, tá bom, gente? Então nas duas próximas aulas eu mostro mais 2 modelos de makes pra vocês e depois eu vou informando aqui pra vocês nos vídeos a respeito do curso que eu vou fazer fechado, onde eu vou poder ensinar mais técnicas pra vocês que eu não posso, infelizmente, falar aqui nesse curso que tá sendo free, tá bom, gente? Mas pra gente finalizar esse curso com chave de ouro, não esqueça de deixar o seu joinha aí, não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito e me sigam lá nas redes sociais, gente, porque lá eu tô sempre dando spoiler de tudo pra vocês, tá bom? Todos os links eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!